ata do Copom. Conversamos agora com Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Sempre bem-vinda, Carla. Um bom dia. Bom dia, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá. Não tem mais o que revisar, ô Carla? O pessoal está esperando a publicação da ata, já que o comunicado da semana passada foi mais duro que o esperado. É exatamente isso. Como nós não tivemos na última semana divulgação de prévia da inflação e outros dados que pudessem alimentar essas expectativas e promover alguma alteração sobre elas, o mercado optou por esperar os dados do IPCA e promover as alterações nessa semana. Tem outro fator também que contribui para isso, que é a data de corte do próprio Banco Central para coletar essas estimativas. O Banco Central trabalha com essa métrica para promover os rankings, que classificam as casas mais assertivas do mercado. E na semana passada nós não tivemos essa data de corte, ela acontece apenas nesta sexta-feira. Então esse conjunto de fatores fez com que nós não tivéssemos grandes alterações, mas nós tivemos uma que já é visível sim, e diz respeito às expectativas para a taxa de juros feitas nos últimos 5 dias úteis. E nesse caso, Gabriel, o mercado promoveu um reajuste, porque essas expectativas já estavam começando a ceder, elas já estavam começando a cair. A gente teve na semana passada o reajuste delas de 12,25% para 12%. E nessa semana a gente já viu a retomada dessas expectativas para casa dos 12,25%. Então esse é o primeiro sinal do impacto do comunicado sobre as expectativas. Corte a semana que vem, eu preciso de mais dados para fazer minhas projeções, senão eu vou errar e possivelmente não ficar ali no top 5. Vamos guardar, a gente faz tudo revisão depois. Melhor evitar a fadiga, como já dizia Jaiminho, o carteiro. E eu queria entender, Carla, essas revisões para cima tem muito a ver com este comunicado duro da semana passada do Banco Central. O pessoal está acreditando talvez em um corte a menos para o ano que vem, ou corte um pouquinho mais demorado para 2026? Essa é a percepção para essa mudança específica no Focus? Sim, o mercado está esperando, na verdade, um adiamento do início desse ciclo de queda, né? Há poucas divergências sobre esse quase fato, né? Espera-se que o próximo movimento do Banco Central seja no sentido de cortar a Selic, embora a instituição tenha mantido o trecho do comunicado que menciona que, se ela entender necessário, promoverá altas adicionais na Selic, né? Mas o mercado não considera essa possibilidade. O mercado considera que o próximo movimento é de corte na Selic, só que o Banco Central chutou para longe qualquer possibilidade disso acontecer no curto prazo. Então, boa parte dos analistas estimava que esse movimento aconteceria já em janeiro, e aí o Banco Central, com esse comunicado duro, que agora vem a ata para explicar com mais minúcias, mais detalhes, né, fez com que o mercado adiasse esse início de queda. Então, passou de janeiro para março, abril, né, algumas casas jogando até para um período posterior. Isso faz com que no final do ano a gente tenha uma taxa de juros um pouco mais elevada também. Você fala chutou para longe. O que na ata a gente procura ou deve procurar amanhã para tentar entender quando que o Banco Central vai começar a cortar esses juros? Você falou bem, e tem gente colocando março, abril, chutando um pouquinho mais para longe esse corte de juros. O que todo mundo estava dando talvez como certo, agora se espalhou. Então temos diversas opiniões hoje no mercado. Exato. Bom, Gabriel, acho que os elementos que podem trazer essa sensibilidade para o mercado, eles estão sobre dois elementos principais. O primeiro deles três elementos, na verdade. O primeiro deles diz respeito à ancoragem das expectativas. O Banco Central tem batido muito nessa tecla da ancoragem das expectativas para o horizonte relevante da política monetária, que nesse momento é o segundo trimestre de 2027. As expectativas, conforme o Focus mostrou, elas ainda estão acima da meta de 3%, e essa sinalização do Copom tem sido muito importante no sentido de mostrar que a instituição busca o centro da meta da inflação, e não algo ali entre o centro da meta e o teto da meta, como foi levantado por diversas vezes, né? Então, essa sinalização do Banco Central reforça, reafirma esse compromisso da instituição com a meta inflacionária. Primeiro ponto, expectativas inflacionárias. Segundo ponto, mercado de trabalho. A instituição atribui a inflação mais elevada nesse momento, principalmente sobre os núcleos da inflação, que geram a inflação a partir da dinâmica macroeconômica corrente, né, dos ciclos econômicos. Então, o mercado de trabalho tem sido visto pelo Banco Central como o principal fiador dessa inflação mais elevada.
a partir do momento em que nós percebermos uma mudança do Banco Central sobre a leitura que ele tem do mercado de trabalho, aí a gente pode identificar um processo de distensão dessa taxa de juros. E o último ponto, e igualmente importante, é justamente a inflação de serviços, né? Os serviços são o grupo do IPCA que tem mantido esse indicador num patamar bastante elevado, né? A inflação dele está acima dos 5%, na verdade está circulando mais próximo de 6% do que de 5%, o que sustenta o indicador como um todo num patamar muito elevado. Então, a distensão desse grupo especificamente é o outro fator que pode modificar as expectativas no horizonte de curto prazo. Perfeito. E quem vai trazer essas, talvez, mudanças nas projeções de inflação de serviços são os dados correntes, ou seja, é a publicação do IPCA desta semana. Exatamente. A publicação do IPCA ela é muito relevante nesse contexto, mas ela ainda precisa de dados contínuos para ser confirmada, né? Essa distensão da inflação de serviços ela começou a acontecer nos últimos 45 dias. Para movimentos macroeconômicos, nós consideramos pelo menos um universo de 3 meses, né, consecutivos, para você identificar efetivamente um movimento se consolidando. Então, reversões nesse início, né, de distensão da inflação de serviços jogam a favor de uma Selic mantida num patamar mais elevado por um período mais longo. O outro ponto importante é que talvez a inflação dos serviços do indicador que será divulgado amanhã não seja tão relevante assim, Gabriel, porque no mesmo dia será divulgada justamente a ata, né? E o Banco Central redigiu essa ata sem ter esses dados em posse. Então, talvez a ata ela roube um pouco da cena amanhã e acabe ancorando essas expectativas para a taxa de juros num patamar mais elevado, mesmo que o IPCA apresente um movimento um pouco mais benéfico. Já estou vendo que a gente vai ter trabalho por aqui amanhã, a Carla na CM Capital, a gente aqui no CNN Money para ver essa ata com muito, muito cuidado e tentar tirar todas as informações nela presentes. Carla Argenta, obrigado pela participação aqui na nossa programação, sempre bem-vindo, um ótimo dia, uma boa semana para ti. Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, até tchau. a próxima.